3, 2, 1. Bem-vindos a mais uma aula de ética aqui na ETEC Bento Quirino, no curso de administração. Nós estamos hoje para falar aqui da segunda aula de bullying. Na segunda aula de bullying eu vou passar para vocês a tarefa que vocês vão me entregar sobre bullying e vou passar também um material sobre bullying que foi desenvolvido e para que vocês possam dar uma lida, que é a versão, o comum de bullying, né? O que se fala comum de bullying aí e que é importante. Tem também mais um material ainda falando sobre bullying, falando sobre assédio sexual e moral dentro da escola. Tá? Esse material ele é novo, eu recebi num e-mail agora de pouco. Eu vi o e-mail hoje, não sei, eu tô meio sem ver os e-mails assim, né? Vocês veem eu aqui animadinho na aula, mas assim, o meu dia a dia, eu também tô meio assim, deprimidinho com esses negócios de quarentena, com as coisas que a gente passa no dia a dia. Mas eu recebi o e-mail hoje ou ontem, que eu vi esse e-mail sobre o assédio moral e sexual. É um material elaborado pela administração central do Centro Paula Souza, né, da ETEC. E eu vou passar esse material para vocês também. Eu li ele uma vez só ontem, né, quando eu vi o e-mail. Adorei que vi naquele momento, porque é dentro da aula de bullying mesmo que a gente vai fazer. Então, depois eu vou fazer o download dele e vou carregar para vocês junto com este material aqui de bullying para vocês darem uma lida também. O que eu vou querer que vocês façam de atividade para eu ver que vocês compreenderam esse outro olhar sobre o bullying, ok? Então lembra, desde o primeiro dia de aula de ética que eu falei para vocês, nesta disciplina eu quero que vocês tenham a consciência do olhar do outro, né? De um olhar diferente do seu. Eu não quero que você mude o seu, mas eu quero que você me mostre que você conseguiu enxergar outro, tá certo? Você pode não concordar com esse outro, mas você me mostra aquilo que você entendeu desse outro. Muito bom. Então, qual vai ser o trabalho? O trabalho vai ser o seguinte: você vai, como se fosse um diálogo, você vai escrever um diálogo, umas 20 linhas, tá? Esse diálogo. Pode fazer no seu grupo de WhatsApp de você com você mesmo, que você vai copiar ele e colar para mim num formulário, tá bom? O que você vai imaginar? Você vai imaginar que alguém próximo de você, tão próximo que a pessoa teve a coragem de vir se abrir com você, e essa pessoa está passando por um bullying, seja ele qual for. Ok? Lembrando do Setembro Amarelo também, a gente pode ampliar isso do bullying para a pessoa estar pensando em suicídio, pode ser por causa de bullying, pode ser por causa de alguma outra coisa, mas lembra que o foco, né, se for o bullying, vai ser bem mais interessante. E aí você vai, então, na conversa com essa pessoa que veio se abrir com você, falando que está nessa dificuldade e tal, você vai tentar trazer a ela, lembra de uma coisa, a gente nunca aconselha ninguém, tá certo? Porque a pessoa, ela não tem a mesma capacidade nem física, nem intelectual, nem espiritual que você. E você não tem ideia do tamanho da capacidade dela. Então, às vezes, você fala para a pessoa fazer alguma coisa que você faria, mas a pessoa não tem condição de fazer aquilo. Então, a ideia não é você orientar a pessoa para fazer isso ou aquilo. O que eu quero que você tente nessa conversa, né, que você vai escrever o diálogo, pode ser uma pessoa imaginária, tá? E se for alguma pessoa conhecida, não for imaginária, muda o nome no texto, tá bom? Porque depois
a gente vai fazer um bate-bola, quem quiser vai poder ler o texto, contar. Na sala de aula a gente faz uma mesa redonda nesse dia. E aí cada um lê o seu, cada um fala alguma coisa, a gente faz um bate-bola, conta as experiências de cada um, né? Nesse dia a gente conversa, que é a ideia da próxima aula fazer isso, tá? Mas no online. Aí de repente eu nem gravo, fica só pra gente aqui. E daí vocês abrem a câmera, conversam com a gente e tal. Mas, ou não, né? Pode só abrir o áudio ou escreve no chat e eu leio, né? Então, você vai escrever, tá certo? Como se você estivesse conversando com essa pessoa, mas a ideia é que você consiga trazer para ela as informações para a percepção dela desta nova visão sobre o bullying. Que nós conversamos na aula passada, dos vídeos da maçã, dos vídeos da água, dos vídeos do Karnal, do vídeo do sonho do rei de hoje, do vídeo do Tao, que eu vou passar hoje para vocês. Quem não tem fone de ouvido, pega um fone de ouvido aí durante o Tao. É legal você fechar os olhos e pôr o fone de ouvido, tá? Então se você tá sem fone de ouvido aí, vai ser legal se você conseguir. Se não, você tá com a caixinha de som, tudo bem. Na hora do tal, você apaga a luz e deixa só o sonzinho do tal e vai ouvindo o que ele fala. Tá bom? A gente vai fazer isso daqui a pouco. Então vai se preparando aí. Tá bom? Você que tá vendo aí no YouTube e não tá com o fone de ouvido, já começa a se preparar aí enquanto eu tô falando aqui também. Tá bom? Então vamos lá. Essa é a atividade. Tudo bem? Umas 20 linhas de um diálogo, você trazendo para a pessoa esta nova visão, para ver se de dentro dela ela consegue se enxergar de uma maneira diferente, de uma maneira mais promissora. Então você não vai falar para ela nada, faça isso ou faça aquilo. Você vai contar as histórias de alguma forma que de repente ela perceba o potencial que ela tem, né? E a capacidade que ela pode ter de se esquivar, né? E deixar isso passar, de absorver e deixar ir, né? Mas sem dizer que ela vai fazer isso, né? Então essa é a ideia, a elaboração de um texto. Ficou claro, pessoal? Escreve aí no chat ou abre aí a voz. Dúvidas da atividade? Dessa semana para a semana que vem, para esse texto estar pronto. Você vai escrever esse texto no seu WhatsApp para depois copiar e colar no formulário pelo telefone mesmo. Professor, que nem o Carlos mandou aqui no chat, o senhor poderia deixar por escrito essa atividade no tarefas? Eu vou colocar sim essa atividade lá no tarefas, porque ela tem que ter o formulário para escrever, né? Eu não tenho ela lá ainda, porque é a primeira vez que eu estou dando ela online. Normalmente você faz isso no caderno e não me apresenta, você só lê na sala, né? Então é a primeira vez que ela está saindo aqui. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, puderem já perguntar a dúvida, Carlos, vocês já me ajudam na hora que eu for elaborar o texto para escrever lá, já né, fazer dessa forma. Mas vai ficar lá na tarefas, sim, para você poder clicar lá e colar o texto e, enfim, escolher lá a sua turma, botar seu nome, vai estar lá sim, lógico. Professor? Quem? Caso a gente já tivesse tido essa conversa, por exemplo, é só encaminhar a mensagem ou você quer um print e só exclui o nome da pessoa? Se você já teve essa conversa com alguém, por exemplo, pelo Exatamente. WhatsApp, você conversou com um amigo? Isso. Tá. Se essa conversa foi depois da aula que a gente teve e você utilizou os conhecimentos da aula, né? Lembra que a ideia é usar os conhecimentos que você aprendeu na última aula, né? Então, se na sua conversa houve isso, você pode selecionar todas as conversas, né? Você falando, o cara falando, você falando, o cara falando,
né? Muda o nome do cara e cola no formulário e entrega. Já está pronto, sem problema. Beleza? Perfeito, obrigado. Professor, esse formulário que você fala é tipo a página do Word mesmo, né? Ou é um formulário mesmo, igual o da aula do Beto? Vai ser um formulário igual ao da aula do Beto. Você vai clicar, ele vai abrir, você vai escrever seu nome completo, seu e-mail já vai estar lá, né? Porque vai ser pelo Teams. Aí você vai escolher a sua turma, ECO, né, 043 do administração, né, o 043 ECO A1, né, que é a turma de vocês. E vai ter a pergunta, colhe aqui o texto da sua conversa com o seu amigo da atividade de bullying. E aí você vai colar o texto ali. Tum, colou, clica num quadradinho, que eu sempre deixo o quadradinho para você receber aquilo no seu e-mail, né, para ter certeza que você enviou, e aperta enviar. Acabou a atividade. Beleza? Beleza, entendi. Obrigada. Professor, quem não tiver a conversa já com a pessoa, então a gente vai criar uma conversa, só que não vai ter da pessoa, vai ter só da gente falando, é isso? Você vai inventar a pessoa, exatamente. Na verdade, a atividade é essa. No caso do Vitor, é um caso em 1 milhão, né, que já tem. A tarefa é justamente essa. Você vai imaginar alguém que pode ser de verdade ou não. De repente, você nunca teve um caso como esse, então você vai imaginar. E de repente, você já teve um caso sobre esse, mas você falou com a pessoa de um jeito diferente. Então, você vai imaginar que você está falando agora desse jeito com ela. Entendeu? E não é para você ligar para a pessoa e conversar com ela de verdade, porque às vezes a coisa até já passou com aquela pessoa. É para você inventar mesmo. O que eu quero é ver você pôr em prática o conhecimento que você adquiriu na última aula. Professor, mais uma dúvida. Você falou que são 20 linhas. No mínimo. Aí seria, tipo, a 20 linhas, é uma linha para mim, uma linha para o meu amigo, por exemplo, sim? Não, só as da sua fala. Eu só escreveria a minha fala? Você pode escrever a fala dele, mas daí você não conta a linha das falas dele, tá bom? Entendi. Agora entendi. Tá bom. Obrigada. Essa parte eu também tava com dúvida de ter a linha dele e a minha linha também. Então, como no um caso, diálogo, a minha linha linha dele só você não não conta e contaria. as linhas em branco também não, tá bom? Eu posso inventar essa conversa com alguém aqui do curso, no caso, por exemplo, ou não? Pode, Vitor, mas o ideal é que, assim, sempre que é alguém de verdade, que você sabe que está passando por alguma situação, troca o nome da pessoa, né? Para não expor a pessoa, né? Por mais que no dia você não leia ou não participe da aula, fale que não quer ler ou coisa assim, ou não dá tempo de você participar da aula por causa da quantidade de pessoas e o tempo que a gente tem, para não expor a pessoa. Então, se for um caso real, muda o nome da pessoa, tá bom? Sim, mas seria válido também se caso fosse inventado, no caso, por exemplo, eu converso com a Aline todo dia, eu chamasse ela para a gente inventar uma conversa dessa, poderia também ou não? Poderia, mas assim, a Aline ia inventar a história dela conversando com você e você com um problema de bullying, e ela ia falar alguma coisa para você, mas esse é o texto dela que ela vai me mandar. Você iria imaginar ela passando por uma situação de bullying, estando muito mal e vindo procurar você, e você trazendo para ela o conhecimento da aula passada, para ver se clareia ela, se amplia a forma dela ver a coisa. E é o seu texto, a sua forma de ver o conteúdo que você ouviu na aula passada e vai ouvir nessa, é diferente da dela. Porque ela tem uma experiência de vida, ela passou por algumas coisas que você não passou, você passou por outras que ela não, né? Você nasceu numa família, tem um círculo de amigos, trabalhou em alguns lugares, ela nasceu em outra família, com outro círculo de amigos, com outros trabalhos. Então a forma de ver a vida de vocês é diferente.
e a forma de interpretar aquilo que foi passado para vocês é diferente. Né? A minha ideia é que você mexa dentro da tua cabeça com as informações que foram passadas na aula passada e nessa. Perfeito. Então tá bom. Mais alguma dúvida, pessoas? Ah, o meu sorriso fica preto na tela? Legal. Ô, professor, Ah, tem tema? A gente inventa um tema, coloca qualquer coisa. não, você inventa o tema. O tipo de bullying é você que inventa. Tá bom? Muito bem. Então vamos começar, pessoal. Hoje, então, a gente vai dar continuidade nessa forma diferente de ver o bullying e da gente interpretar essas coisas, né? A parte comum, né, a respeito de bullying e de assédio está nesse material. Na verdade, eu imprimi sem a capa, tem 6 folhas antes disso, com sumário, capa, etc. e tal. Vou mandar o PDF inteiro para vocês. Eu imprimi só das 7 a 14. Eu acho que tem 16 ou 18 páginas. O resto é foto e quem fez e aquela coisa toda. E também vou mandar para você o material de assédio. E depois eu vou pensar como é que eu posso cobrar esse material de vocês. De repente, fazendo um questionário sobre alguma coisa para cobrar para vocês lerem, né? Para mostrar que vocês leram. Não sei ainda como eu vou fazer. Então, assim que pegarem o material, deem um jeito de transformar em voz. Né? Eu, por exemplo, prefiro não ler, prefiro ouvir. Então eu uso um aplicativo de leitura de Word, Excel, PowerPoint e PDF que tem um botãozinho transformar texto em voz. Aqui no meu canal do YouTube, né, ou lá no meu canal do YouTube, aqui para quem está no YouTube, tem uma playlist chamada How to Do, como fazer, e dentro dessa playlist tem um vídeo, né, transformando texto em voz. Né? A capinha dele é branca, está escrito texto em voz, circulado assim, acho que em azul claro, e mostra qual é o aplicativo que eu uso e como eu faço para ler. Então essas cartilhas que eu estou mandando, quem não quiser ler, dá para botar texto para a voz e ir ouvindo enquanto está andando ou fazendo as coisas. Vamos continuar aqui então. Dentro então dessa proposta, pessoal, de ver o bullying de uma forma diferente, tem mais 3 vídeos. O vídeo das colheres, da alegoria das colheres longas, eu não escrevi que eu passei para vocês aqui, então eu acredito que eu não passei, correto? O último vídeo que nós vimos na aula passada foi a ofensa é um fracasso pessoal do Leandro Carnal, correto? Me ajudem aí. Ninguém no áudio, ninguém no chat. Eu preciso de retorno de vocês. Como é a pergunta, professor? Desculpa. Vitor, no vídeo, na aula passada, nós vimos apenas 3 vídeos. A maçã, a mensagem da água e o do carnal. A alegoria das colheres eu não passei, correto? Olha lá, o Carlos está dizendo aqui. Não passei esse aí, não. Maravilha. Então, tudo bem. Hoje a gente vai ver esse do sonho do rei e o do tal, para a gente fechar essa questão do bullying. E se tiver no clima, eu ponho a alegoria das colheres, mas a alegoria das colheres não é para o tema do bullying, né? É para o tema da cidadania, que é o nosso próximo tema, para a gente trabalhar, mas nas outras turmas ficou legal passar, né? E nas outras 2 turmas eu acabei passando, antecipando até, dando um spoiler, né, do que a gente vai ver em cidadania. Mas, por enquanto, estamos trabalhando com nós, dentro de nós, tá? Voltando a trabalhar com nós, dentro de nós, eu acho muito interessante, quem não está lendo nenhum livro e gostaria de um livro para ler Os 7 Hábitos dos Adolescentes Altamente Eficazes. Né? Esse livro
até a página 144 dele, ele tem 266 páginas. Até a página 144, que é o terceiro hábito, ele trabalha a tua autoimagem, ele trabalha a tua autoestima, ele trabalha você com você mesmo, dando a você ferramentas práticas para você trabalhar no seu dia a dia, para que você consiga se ver como a pessoa incrível e maravilhosa que você é. É extraordinário o livro. E como é para adolescentes, a linguagem é muito tranquila, tá? Então vale a pena você assistir, né? Vamos lá. Esse que é para assistir com o foninho. O do foninho... Não é esse que é para assistir com o foninho, é o outro. Muito bem. Será? Presta atenção na aula aqui, inferno. Vamos lá. Então, olha só. Beleza? Então, quem puder, lê o livro. Né? O Caminho do Guerreiro Pacífico, não. Esse também é legal, vale a pena ler. É os 7 hábitos dos adolescentes altamente eficazes. Pelo menos até a página 144. Né? Até o final do hábito 3. Porque daí é você com você mesmo. Do hábito 4 para frente já é como você trabalhar com as outras pessoas. Mas antes você precisa conseguir se enxergar, se ver. Né? Então é bem legal, vale a pena. Então vou compartilhar com vocês aqui no Teams, né? A tela que já está compartilhada aqui no YouTube caramba, apertei errado de novo, tem que liberar o áudio primeiro. Espera aí que ele vai compartilhar, eu vou ter que descompartilhar e compartilhar de novo. Espera aí, respira. Muito bem, descompartilha. E agora vamos de novo. Muito bem. Agora, pessoal, então eu vou passar para vocês esse vídeo. Ele tem 11 minutos, é um conto indiano. Quem está falando esse conto, quem está narrando o conto é a Lúcia Helena Galvão. Ela é uma professora de uma escola iniciática lá de Brasília, na verdade tem no mundo inteiro, chamada Nova Acrópole. Eu gosto muito da maneira como ela consegue ordenar o conhecimento que ela tem e passar isso para os outros, né? Sou super fã de várias palestras dela, né? E esse aqui é um pedacinho de uma palestra que ela deu falando desse conto específico, Os Sonhos do Rei. Vamos lá? Posso soltar? Todos prontos? 1, 2 e soltei. Essa é bastante conhecida. Alguns de vocês já tiveram a oportunidade de conhecer. Gosto muito de contar essa história. Considero uma das mais felizes que se conta dentro do Panchatantra, que é a história dos sonhos do rei. Conta-se que havia um soberano que um dia teve um sonho muito enigmático. Ele sonhou que ele estava sentado na sala do seu trono, no seu trono ricamente adornado, cheio de tapetes, e de repente ele vê na sala do trono, correndo para todo lado, uma raposa. E aquela raposa passava para lá e para cá e se escondia dele e aparecia novamente, e ele fica muito intrigado com isso. O que será que significa isso? A noite inteira sonhando com uma raposa? Aí ele manda chamar todos os gurus e adivinhos do reino. Cada um vem com uma explicação mais estapafúrdia. Ele, não é nada disso. Nenhum de vocês sabe o real significado do meu sonho. Aí ele, muito angustiado por querer saber o que significava aquilo, ele manda rodar uma proclama por todo o reino, que aquele que soubesse explicar o significado do seu sonho ganharia um saco de moedas de ouro. Bom, e nisso havia naquelas imediações um lenhador muito pobre. Vivia uma vida muito miserável, numa choupana, caindo aos pedaços, sempre passando muita dificuldade. E quando ele vê aquele proclama, ele senta num tronco de madeira e começa a pensar consigo mesmo. Puxa, como seria bom se eu soubesse o significado desse sonho do rei.
como isso me ajudaria a ter uma vida mais digna. E nisso, quando ele estava pensando isso, surge um pássaro, um belo pássaro colorido, e pousa perto dele num galho e se dirige a ele, para surpresa dele, e pergunta: você gostaria de saber o significado desse sonho do rei? Ele: mas você fala? Não só falo, como sei o significado. E se nós pudermos entrar num acordo, eu conto para você qual é ele. Mas qual é o significado então? Eu conto para você se você se comprometer a dividir comigo essa bolsa de moedas de ouro que você vai ganhar. Tá bom. Meia bolsa de moedas de ouro é melhor do que nenhuma bolsa de moedas de ouro. Então você me conta, tá? Estamos combinados. Bom, esse sonho significa, a raposa correndo de um lado para o outro, significa que a atmosfera do reino está coberta de traição, que o ar do reino está impregnado de traição. Avisa o rei para que ele se acautele, porque a traição paira no ar, que ele tome cuidado para não ser traído. E aí o lenhador, muito contente, vai lá e conta essa explicação para o rei. O rei fica satisfeitíssimo, porque ele já estava desconfiado. É isso mesmo, bate exatamente com a percepção dele. É verdade. Então ele entrega o saco de moedas de ouro ao lenhador, e muito contente, e se despede dele. Aí o lenhador vai no meio do caminho pensando: puxa vida, passarinho, você viu o tamanho do passarinho? Desse tamaninho. Ele é quase do tamanho de uma moeda de ouro. O que ele vai fazer com esse ouro? Para que passarinho precisa de ouro, me diz? Quem precisa desse ouro sou eu, que vivo uma vida miserável. Com um saco de ouro eu faço muito mais do que com meio saco de ouro. Sabe de uma coisa? Eu não vou nem passar naquele lugar que eu combinei com o passarinho. Eu vou me embora e vou levar esse saco de ouro todo para mim. E assim ele faz. Vai-se embora com seu saco de ouro. Passa-se algum tempo, o rei tem outro sonho. Ele sonha que ele está sentado novamente na sala do trono. Quando ele olha para cima, ele leva aquele susto. Pairando no teto do seu castelo, pontiagudo, enorme, havia um punhal, pairando no ar, pendente bem sobre a cabeça dele. Ele se assusta com aquilo e acorda sobressaltado. Mais uma vez pergunta às pessoas à sua volta: o que significa o sonho? O que significa? Ninguém sabe dar explicação razoável nenhuma. Ele diz: quer saber de uma coisa? Vem, roda, proclama. Vai direto lá na casa daquele lenhador. Ele que é bom, ele sabe decifrar sonhos. Aí manda os seus soldados. E o lenhador agora morava numa casa bem mais confortável, né? Tinha melhorado bem de vida com aquela bolsa de ouro. Quando batem a porta dele, que ele abre a porta, aquele bando de soldados, ele já assusta. Olha, o rei teve outro sonho. Mas, meu Deus do céu, e agora? E ele está esperando você para decifrar. Não, eu não posso ir. Olha, a vontade do rei. Você está dizendo que não vai atender a vontade do rei? Isso é pena de morte. Não tem escapatória. Você atende ou você morre. Ele está à sua espera. E aí ele pensa: e agora? Bom, digam para o rei que eu tenho que ter um dia para refletir sobre o sonho, que amanhã eu vou até lá. Bom, tá certo. Aí os soldados se retiram. O que eu vou fazer? Aí ele vai desconsolado para a floresta, para a região onde ele tinha encontrado o passarinho, senta naquele tronco e começa a se lamentar. Daqui a pouco vem o pássaro. Aí ele diz: meu querido e bom pássaro, a maior das sinceridades, né? E o pássaro: o que houve? O rei teve outro sonho? Teve outro sonho. Você me desculpa, eu sei que eu não fui honesto com você. Bom, tá certo. Se eu te contar esse sonho agora, você vai me dividir essa recompensa? Porque agora eram 2 bolsas de ouro. Você vai dividir comigo? Pode deixar, pode ficar tranquilo, que agora eu vou dividir. Bom, esse punhal significa violência. Esse sonho representa que a atmosfera do rei no ar está impregnado de violência. Diz para o rei que ele se acautele, porque a violência o cerca por todo lado. Aí o lenhador, mais do que contente, corre lá no palácio e fala isso para o rei. O rei fica mais feliz ainda, porque agora é até um risco de vida contra ele, né? E ele fica super contente e entrega as 2 bolsas de ouro para o lenhador. E o lenhador vai voltando com aquelas 2 bolsas de ouro, aí ele se irrita. Ele diz: quer saber de uma coisa? Esse passarinho, ele está se aproveitando de mim. Que absurdo esse passarinho, ele está me fazendo de bobo. Eu que venho aqui, eu que falo com o rei, eu que carrego o ouro, ele não faz nada, ele fica me usando para lucrar as minhas custas. Sabe uma coisa, eu vou acabar com a raça desse passarinho de uma vez por todas. Passarinho abusado, abusando, me usando. Aí ele vai para o ponto onde ele tinha marcado de se encontrar com o pássaro, pega uma pedra e esconde nas costas. Quando o pássaro chega, que pousa, ele se aproveita desse momento e, puf, arremessa a pedra no pássaro. Só que o pássaro é muito esperto, mais que ele, levanta voo rapidamente e só passa de raspão a pedra. E o pássaro se vai.
E ele vai muito contente com as suas bolsas de ouro para casa. Só que aconteceu o que? Adivinhem? O rei teve outro sonho, claro, não podia ser diferente, né? Dessa vez, mais uma vez, ele estava na sala do trono, sentado, confortavelmente refestelado no seu trono, quando ele olha um bando de cordeirinhos branquinhos entrando por dentro da sala do trono, correndo para todo lado, e pulando, e para lá e para cá. Ele olha aquilo, e agora? O que é isso? Quando ele desperta, ele diz, já não chama ninguém, não quero ouvir a opinião de ninguém, vai direto na casa do fulano. É perda de tempo, ninguém entende nada de sonho nesse reino, só fulano. Vai buscar ele. Bom, quando batem na porta da casa do lenhador, que ele abre a porta e vê aqueles soldados e diz, agora eu estou morto. Agora não vai ter jeito. Eu não vou convencer esse passarinho a me ajudar de jeito nenhum. Aí ele fica meio desconsolado, meio sem saber o que fazer, repete a mesma coisa, pede aos guardas que lhe deem um dia. E o que ele vai fazer? É questão de vida ou de morte, né? Vamos para a floresta falar com esse passarinho, quem sabe? Ele tem misericórdia de mim, né? Aí se senta lá no tronco e começa a choramingar e imprecar contra o destino. Daqui a pouco vem o pássaro. Diz, o que aconteceu? O rei teve outro sonho? Teve, eu estou envergonhado com você pelo que eu fiz, agora a minha vida está em jogo, eu queria saber se você me perdoa. O pássaro, tá bom, você vai dividir a recompensa comigo agora? Vou, pode ter certeza, agora eu estou falando sério, agora eu vou dividir a recompensa com você. Tá bom. Você vai lá e diz ao rei que esses cordeirinhos que estão correndo para lá e para cá no seu sonho representam a pureza, que agora a atmosfera do reino está impregnada de pureza, e que, portanto, ele pode ficar muito tranquilo, ele não corre risco, que agora tudo está muito puro, ele está em segurança. Aí o lenhador corre lá e conta para o rei fica muito mais contente, porque além de tudo, agora a notícia é boa, não é isso? Fica muito mais contente, dá 3 bolsas de ouro para o lenhador, ele fica contentíssimo e o lenhador vai-se embora. Só que agora ele está sinceramente arrependido. No meio do caminho ele fica pensando, puxa, mas como eu fui desonesto com esse pássaro? Ele me deu tudo o que eu tenho e eu o traí, eu o enganei, olha só o que eu fiz, puxa vida, que absurdo, como eu estou envergonhado de mim mesmo. Aí ele vai ao ponto de encontro com o pássaro, chega lá, coloca os sacos de ouro, como tinha sido prometido, o pássaro vem e ele diz, olha, me desculpe, eu queria que você honestamente me desculpasse, está aqui o que eu te devo, ainda vou te trazer mais aquilo que eu fiquei te devendo das outras 2 vezes, você me perdoa porque realmente eu te fiz um papel lamentável. Aí o pássaro vira para ele e fala, não, você não tem que me pedir desculpas, eu nunca esperei que você fizesse algo diferente daquilo que você fez. Você é fruto da atmosfera do reino. No primeiro momento, o ar do reino estava impregnado de traição. O que você fez? Você me traiu. Não poderia ter feito outra coisa. Da segunda vez, a atmosfera do reino estava impregnada de violência. Você, que é fruto dessa atmosfera, foi violento comigo. Não poderia ter sido diferente. Agora que há pureza no ar, você é puro. Poucos homens na humanidade são capazes de ser fiéis a si mesmos, independente da atmosfera à sua volta. E eu nunca esperei que você fosse um desses. Portanto, vai embora e seja feliz apesar de todo o ouro que você tem. Eu não necessito de ouro. Bom, essa história que prescinde até de explicações, né, porque ela diz tudo, fala exatamente dessa ideia da individualidade que nós tanto trabalhamos dentro do curso de filosofia. O homem que é produto de si mesmo e não do meio, que não capta e executa inconscientemente um comando daquilo que a gente chama de inconsciente coletivo, né? Que não é um executor dessa programação massificada do que todos são, do que todos fazem. Aquele que é capaz de ser fiel a si mesmo. Como diz o pássaro, são muito raros que são fiéis aos seus princípios, aos seus valores, independente do que a atmosfera do reino manda. Como são raros esses homens. E esse conto mostra como são preciosos, mais preciosos do que qualquer bolsa de ouro. E, infelizmente, muito difíceis de se encontrar. Então, esse é um conto que trata do assunto da individualidade. E é importante imaginarmos se nós mesmos estamos acima da atmosfera do reino. Se somos capazes de ser fiéis a nós mesmos, independente daquilo que a massa, que o meio comanda, independente daquilo que a moda impõe, independente daquilo que a expectativa geral coloca para nós. Essa é a ideia da individualidade. Muito bem. Maravilha. Vamos lá.
Deixa eu aparecer de volta aqui. Então, pessoal, né, vendo aqui a Lúcia Helena, né, nesse texto, nós até na última aula conversamos um pouquinho, né, sobre essa questão de individualidade, né, de você ser a luz no meio, de você não ser influenciado pelo meio. Eu não sei se na aula de vocês eu citei isso, né, mas a verdadeira magia, né, o verdadeiro poder, né, não está em você transformar uma coisa em outra, né, ou você destruir alguma coisa. Né? O verdadeiro poder, a verdadeira magia está em você conseguir transmutar a tua própria emoção através dos teus pensamentos, através da tua razão. E aí sim, você andar pelo meio, sendo você a luz do meio, independente do que o meio é, independente de como o meio está. Esse é o homem com H maiúsculo. E vamos combinar, não é uma tarefa das mais fáceis de se fazer. Não é impossível, né? Mas não é uma das tarefas mais fáceis de se fazer. Né? Tem algum comentário? Vocês querem comentar alguma coisa aqui a respeito do vídeo? Senão eu já vou passar para a próxima atividade, até para manter esse clima que deve estar no coraçãozinho de vocês por ter tomado esse chacoalhão dessa história, né? Essa história não é uma história que você ouve e você sai rindo dela, né? Ela meio que chega dando um cruzado de direita aí, né? Dando um socão forte na gente, né? Para ver se desperta. E daí a gente até aproveita esse clima para a gente entrar na próxima atividade, que é uma reflexão, né? Ficar de olhos fechados, ouvindo o texto da sabedoria do silêncio interno do Tao. Mas alguém quer comentar alguma coisa? Pode pôr no chat ou pode falar. Senão a gente já vai para essa outra atividade. Eu não estou entendendo por que o chroma aqui ele está pegando a minha mão e os dentes. Não era para ele dar esse problema todo. Eu vou ter que regular isso daí. Ninguém nada? Podemos então ir para a próxima etapa? Respondam para mim aí. Próxima etapa, professor, bora? Pode sim. Maravilha. Pode, professor. Obrigado, Vitor. Obrigado, Juliana. A turma já colocou aqui, né? Ótimo vídeo. Outro, né? O Vitor, ótimo vídeo. A Juliana também, ótimo mesmo. A Aline, adorei o vídeo. Legal. Realmente, a Lúcia Helena tem um monte de coisa legal. Um monte. Espera aí que eu já leio, Carlos. Deixa eu só preparar o próximo vídeo aqui. Muito bem, já está preparado. Minha opinião, o lenhador estava usando drogas para falar com o pássaro. Muito bem, vamos lá. Pessoas, então agora, né, deixa eu entrar aqui na tela. Esse vídeo, ele não tem imagens, tá? As imagens que tem são fotos, como é que fala? Indianas, foto de Buda, o símbolo, né, do Town Country aqui, né, que era uma marca aí de roupa, mas é o símbolo do Yin e do Yang. Não tem nada de interessante, não tem texto nenhum. Vai ficar com esse mantra de fundo, Won, 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 e a pessoa vai recitar, né, vai declamar o poema da sabedoria do silêncio interno.
E o que eu quero que vocês façam é de olhos fechados agora, se puder com o fone de ouvido, né, num ambiente até escuro, pode apagar a luz aí do seu quarto, e você coloque a sua atenção às palavras que serão ditas. Tudo bem? São 8 minutos. Professor, sua tela tá travada. Mas o áudio tá chegando? Sim. Então tudo bem, tranquilo, se preocupa. Esse não vai ter muito o que ler, né? Então é só o ouvir mesmo. Pode ficar tranquilos. Eu vou compartilhar com vocês a tela para que vocês consigam ouvir melhor, né? Quando eu compartilho o software aqui de... Como é que fala? De áudio, fica melhor para vocês. Vocês conseguem ouvir, né? De outra forma vocês não conseguem ouvir. Então só um momentinho que ele está compartilhando, já chega. Chegou a tela aí para vocês já? Sim. Maravilha. Deixa eu trazer essa daqui para cá. Muito bem. Maravilha. Então, vou soltar, ok? 3, 2, 1. Para preparar você, eu vou pedir que você faça o seguinte agora, neste momento. Respire lenta e profundamente 3 vezes, assim. Enche primeiro a parte de baixo do pulmão, depois a parte de cima do pulmão. E aí solta tudo. Mais uma vez. Feche os seus olhos e ponha a sua atenção às palavras deste poema. Tao, a sabedoria do silêncio interno. Pense no que vai dizer antes de abrir a boca. Seja breve e preciso, já que cada vez que deixa sair uma palavra, deixa sair uma parte do seu Ti, a sua energia. Assim, aprenderá a desenvolver a arte de falar, sem perder energia. Nunca faça promessas que não possa cumprir. Não se queixe, nem utilize palavras que projetem imagens negativas, porque se reproduzirá ao seu redor tudo o que tenha fabricado com as suas palavras carregadas de ti. Se não tem nada de bom, verdadeiro e útil a dizer, melhor não dizer nada. Aprenda a ser como um espelho. Observe e reflita a energia. O universo é o melhor exemplo de um espelho que a natureza nos deu, porque aceita, sem condições, os nossos pensamentos, emoções, palavras e ações, e envia-nos o reflexo da nossa própria energia, através das diferentes circunstâncias que se apresentam nas nossas vidas. Se identifica com o êxito, terá êxito. Se identifica com o fracasso, terá fracasso. Assim, podemos observar que as circunstâncias que vivemos são simplesmente manifestações externas do conteúdo da nossa conversa interna. Aprenda a ser como o universo, escutando e refletindo a energia, sem emoções densas, sem preconceitos. Porque sendo como um espelho, com o poder mental tranquilo e em silêncio, sem lhe dar a oportunidade de se impor
com as suas opiniões pessoais e evitando reações emocionais excessivas, tem oportunidade de uma comunicação sincera e fluida. Não se dê demasiada importância. Seja humilde, pois quanto mais se mostra superior, inteligente e prepotente, mais se torna prisioneiro da sua própria imagem e vive num mundo de tensão e ilusões. Seja discreto, preserve a sua vida íntima. Desta forma, libertar-se-á da opinião dos outros e terá uma vida tranquila e benevolente, invisível, misteriosa, indefinível, insondável, como o Tao. Não entre em competição com os demais. A terra que nos nutre dá-nos o necessário. Ajude o próximo a perceber as suas próprias virtudes e qualidades, a brilhar. O espírito competitivo faz com que o ego cresça e, inevitavelmente, crie conflitos. Tenha confiança em si mesmo. Preserve a sua paz interior, evitando entrar na provação e nas trapaças dos outros. Não se comprometa facilmente, agindo de maneira precipitada, sem ter consciência profunda da situação. Tenha um momento de silêncio interno para considerar tudo o que se apresenta e só então tome uma decisão. Assim, desenvolverá a confiança em si mesmo e a sabedoria. Se realmente há algo que não sabe ou para que não tenha resposta, aceite o fato. Não saber é muito incômodo para o ego, porque ele gosta de saber tudo, ter sempre razão e dar a sua opinião muito pessoal. Na realidade, o ego nada sabe, simplesmente faz acreditar que sabe. Evite julgar ou criticar. O Tao é imparcial nos seus juízos. Não critica ninguém, tem uma compaixão infinita e não conhece a dualidade. Cada vez que você julga alguém, a única coisa que faz é expressar a sua opinião pessoal. E isso é uma perda de energia, é puro ruído. Julgar é uma maneira de esconder as suas próprias fraquezas. O sábio tolera tudo sem dizer uma palavra. Tudo o que o incomoda nos outros é uma projeção do que não venceu em si mesmo. Deixe que cada um resolva os seus problemas e concentre a sua energia na sua própria vida. Ocupe-se de si mesmo, não se defenda. Quando tenta defender-se, está a dar demasiada importância às palavras dos outros, a dar mais força à agressão deles. Se aceita não se defender, mostra que as opiniões dos demais não o afetam, que são simplesmente opiniões e que não necessita de os convencer para ser feliz. O seu silêncio interno torna-o impassível. Faça uso regular do silêncio para educar o seu ego, que tem o mau costume de falar o tempo todo. Pratique a arte de não falar. Tome algumas horas para se abster de falar. Este é um exercício excelente para conhecer e aprender o universo do Tao ilimitado, em vez de tentar explicar o que é o Tao. Progressivamente desenvolverá a arte de falar sem falar, e a sua verdadeira natureza interna substituirá a sua personalidade artificial, deixando aparecer a luz do seu coração e o poder da sabedoria do silêncio. Graças a essa força, atrairá para si tudo o que necessita para a sua própria realização e completa libertação. Porém, tem de ter cuidado para que o ego não se infiltre. O poder permanece quando o ego se mantém tranquilo e em silêncio. Se o ego se impõe e abusa desse poder, este converter-se-á num veneno, que o envenenará
rapidamente. Fique em silêncio, cultive o seu próprio poder interno. Respeite a vida de tudo que existe no mundo. Não force, manipule ou controle o próximo. Converta-se no seu próprio mestre e deixe os demais serem o que têm capacidade de ser. Por outras palavras, viva seguindo a via sagrada do Tao. Pessoal, vamos voltando. Eu preciso aprender a diminuir o volume e diminuindo o volume, né? E para não dar esse corte abrupto, né? No texto aqui na transição aqui, né? Do áudio. Muito bem. Mas essa sabedoria do silêncio interno, ela traz para a gente, né, mais uma vez, essa questão de olhar para dentro de si, crescer, né, compreender o outro, dar espaço para o outro se o outro necessita de espaço. Enfim, eram esses pontos, né, que eu queria trazer para vocês nessa aula com relação a bullying, né? E espero que eu tenha conseguido, espero que vocês tenham gostado, né, de olhar as coisas dessa forma. E assim vocês puderem caminhar, né? Eu quero... Agora vocês têm aí mais 29 minutos de aula, né? Mais ou menos, 29 não, 54 minutos de aula, não, 29, 34 minutos de aula, né? Até as 15 para as 9, e são 8h11. Eu quero deixar vocês agora para que vocês possam começar a escrever o texto de vocês, né? Eu vou passar o texto, o vídeo, né, da alegoria das colheres longas, só para a gente encerrar, e vocês poderem fazer a atividade de vocês nesse restinho de aula. Tudo bem para vocês assim? Pode ser? Gostaram, né? Deixa eu escrever aqui para vocês poderem colocar abaixo aqui, né? Gostaram dessa proposta de aula reflexiva, né? Reflexiva. Muito bem. Muito bom. Tá, tava vendo aqui o que vocês estavam rindo aqui da piada, né? Do outro vídeo. Legal. Então, obrigado aí pela participação de vocês, né? De gostarem, né? De terem gostado, de estarem aceitando, se permitindo, né? A ter essas reflexões junto comigo, né? Me honra muito de estar com vocês, né? Eu sou muito grato de poder propor isso a vocês e vocês aceitarem, né? Sem a expectativa, nem o julgamento e nada com relação a mudar a ideia de vocês, né? Só o fato de vocês se disporem a ver uma forma diferente, né? Então eu acho que, né, tá legal. Eu estou muito feliz com vocês. Muito obrigado por essa oportunidade que vocês também me dão, né, de poder levar isso até vocês. Enquanto eu estou falando aqui, eu estou abrindo a alegoria das colheres longas. E aí, enquanto eu vou compartilhar com vocês, enquanto vocês veem, é um videozinho de 2 minutos, eu vou escrever
no chat aqui como é que fala? Eu vou escrever no chat aqui o vimos hoje, né? E o que a gente vai ver na aula que vem. E aí a gente já encerra. Obrigado, Aline. Obrigado, Vitor. Obrigado, William. Obrigado, Juliana. Obrigado, Maísa. Vamos lá, peraí, deixa eu compartilhar a tela com vocês. Tem que lembrar de liberar o áudio. Muito bom. Maravilha. Então, vamos lá. Vou soltar, hein? 3, 2, 1. Maravilha, pessoal. Deixa eu voltar para cá, então. Então, obrigado pela participação de vocês, né? Obrigado por, né, estarem comigo aí nessa jornada. Eu estou tentando descompartilhar a tela aqui enquanto estou falando com vocês. E vamos começar a fazer a atividade agora, tá bom? Então vocês têm esse finalzinho de aula para fazer a atividade. Você que está aqui no YouTube, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, né? Se precisar, na descrição do vídeo tem, né, as minhas mídias sociais. Você pode entrar em contato se quiser, pode escrever, né? Essas coisas que vocês, inclusive, que estão aqui na aula comigo, escrevem aqui no chat da aula. Quando tiver o link lá do YouTube, pode escrever lá embaixo, nos comentários do YouTube também, é bem legal, vou ficar feliz, tá bom? Então eu vou encerrar a aula já, e estou terminando de escrever aqui. Deixa eu encerrar aqui no YouTube, um abraço para vocês, né? Espero vocês no próximo vídeo.